sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa do Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, eu vou abordar a guerra na Ucrânia da perspectiva das sanções energéticas. E meu convidado é o Kécio Lemos, que é doutorando do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e pesquisador do INCT INEU. Neste exato momento, ele está na Universidade de Kent, no Reino Unido, né, para realizar parte da sua pesquisa, ou, como a gente costuma dizer por aqui, está cursando um período de doutorado sanduíche. Kécio, quem vinha acompanhando os desdobramentos da guerra, notou que as negociações para se chegar ao chamado sexto pacote de sanções da União Europeia foram demoradas, né, essas negociações. O pacote foi anunciado no começo de junho de 2022 e uma das principais sanções adotadas pela União Europeia é parar de comprar cerca de 90% dos suprimentos de petróleo da Rússia até o final de 2022, com a finalidade de privar o governo russo das receitas correspondentes. Os Estados Unidos estão proibindo todas as importações russas de petróleo e gás, e o Reino Unido também, né, eliminará gradualmente as importações de petróleo russo até o final de 2022. Note-se que a UE, a União Europeia, está menos interessada em impor sanções ao gás russo, porque dele depende para cerca de 40% de suas necessidades de gás, né? Com a Itália e a Alemanha e vários países da Europa Central, particularmente muito dependentes, né? Em março, as autoridades do Bloco Europeu disseram que reduziriam as importações de gás em 2/3 em um ano, né? Supostamente, o Bloco Europeu poderia aumentar as importações de gás de outras fontes, né, incluindo aí 10 bilhões de metros cúbicos, né, de gás canalizado de países como o Azerbaijão, bem como o gás natural liquefeito do Catar, do Egito e até da Austrália, né, foi cotado, né? Então, eles trariam uma parte desse gás para o uso na Europa. As sanções foram determinadas e estão sendo implementadas com base na ideia de maximizar o impacto na Rússia, né? Aquela lógica das sanções, mas aí limitar o impacto na Europa. Mas a gente também nota que as autoridades europeias parecem sentir necessidade de vir a público afirmar que as sanções estão funcionando e que são um importante instrumento de ação política. Elas só exigiriam aí uma paciência estratégica, porque pode levar muito tempo para que os efeitos sejam percebidos, né? O que surtam o efeito desejado. E nessas falas das autoridades europeias que perdem paciência, eu estou me referindo, por exemplo, ao Josep Borrell, que é o alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores e Política de Segurança, e também é vice-presidente da Comissão Europeia, né? Ele vem a público e, quando ele fala, ele de fato está quase que num tom de súplica, né, por união entre os países europeus. E aí, por que ele está dizendo isso? Porque a lógica, né, eles precisariam estar unidos, os países precisariam estar unidos e dispostos a arcar com algumas, eles chamaram de dores econômicas, né? E aí isso é que é o grande desafio. Então, eu gostaria que você, Kécio, comentasse aqui com a gente, trouxesse os seus insights sobre as principais características da relação entre a Rússia e a Europa, no que diz respeito à energia, destacando como a energia se impõe nessa relação, né? E falando das especificidades do mercado de gás europeu, principalmente, né? E falando também de como os mercados estão reagindo aos abalos da guerra nas cadeias de suprimento de energia. Então, eu passo a palavra para você, agradeço desde já a sua vinda aqui
Fique à vontade. Olá, Neuza. Olá a todos que nos assistem. Uma grata satisfação estar aqui novamente no canal do INCT INEU. E a sua introdução você coloca muito bem, introduz muito bem o assunto. O conflito na Ucrânia criou um cenário de instabilidade global e a variável energia é uma das grandes responsáveis por essa instabilidade, haja vista que ela tem impactos por ser uma commodity estratégica, ela tem impactos nas economias, na segurança, no bem-estar das populações em geral. Então, é uma commodity estratégica e, assim, tem impactos muito abrangentes. A relação entre Rússia e Europa ela pode ser caracterizada principalmente por um contexto de interdependência. Interdependência que não vem de hoje, mas vem desde o período soviético, né? De um lado, nós temos a Europa como o maior mercado consumidor de gás natural do mundo. Dentro dessa matriz energética europeia, o gás natural ocupa entre 20% e 25% da produção de energia dentro do continente europeu. Do outro lado, nós temos uma Rússia que, como você bem falou, tem nas exportações dos hidrocarbonetos cerca de 40% das suas receitas, 14% da sua produção econômica ela vem da indústria de energia, e mais do que isso, a Rússia também é um grande produtor de carvão, que também é um insumo para a produção de eletricidade, e também é um grande exportador de urânio, né? Aquele urânio pouco enriquecido que alimenta as usinas nucleares, que também faz parte dessa questão do contexto energético. Só para termos uma noção da dimensão do comércio de energia entre Europa e Rússia, nos 100 primeiros dias de guerra, algumas estimativas apontam que houve um comércio, uma relação comercial de 1 bilhão de dólares por dia, ou seja, quase 100 bilhões de dólares nos 100 primeiros dias de guerra, devido, evidentemente, à alta nos preços da energia. Então, são números exorbitantes que mostram esse grande volume no comércio que envolve a Europa e a Rússia. A partir do momento em que a guerra se inicia, os Estados Unidos e os europeus começam a tentar se contrapor, reagir a essa invasão russa e começam aí um conjunto de sanções, né? Hoje são mais de 108 entidades sancionadas, mais de 1.200 pessoas também que estão sofrendo algum tipo de sanção por parte dos Estados Unidos e dos europeus, mas sempre teve um grande cuidado por parte do continente europeu de sancionar a indústria energética da Rússia. Porque o grande medo, o grande receio do mercado nesse momento é que haja uma ruptura completa do fornecimento de gás para a Europa, o que seria desastroso do ponto de vista econômico, do ponto de vista do bem-estar social no curto espaço de tempo. Então, há dois movimentos hoje muito direcionados nesse momento. A Europa precisa tirar da Rússia esse poder de barganha que a Rússia possui a partir do momento em que ela pode fechar a torneira da energia e pode comprometer seriamente o bem-estar e o crescimento econômico do continente europeu. Por outro lado, nós temos uma Rússia que ela não tem uma capacidade, ela depende muito dessas receitas de energia, mas ela já sabe que após esse conflito, provavelmente ela não vai poder mais contar com esse cliente europeu e ela vai precisar redirecionar esse mercado, esses seus recursos energéticos para outros mercados, né? Então, as sanções elas começam a provocar esse medo de que em algum momento haja uma ruptura dramática nesse comércio. As sanções provocam esse receio. E mais do que isso, com a proximidade do inverno, o inverno europeu, que começa agora no final do ano, o consumo de energia na Europa aumenta bastante. E uma característica desse momento hoje no comércio de energia é que os estoques da Europa estão muito abaixo do esperado para esse período do ano, que ao contrário do Brasil, onde a gente consome mais eletricidade em períodos quentes, na Europa é o contrário. Os períodos quentes aqui, o consumo de eletricidade ele é menor
Então, nesse período, há um aumento da estocagem de recursos energéticos para se preparar para o inverno. Acontece que a Rússia tem diminuído o fornecimento de gás nos últimos meses, e essa diminuição nesse fornecimento de gás tem comprometido a estocagem das reservas estratégicas do continente europeu, aumentando, assim, essa percepção de vulnerabilidade, aumentando, assim, essa apreensão de que haja um choque dramático nessa relação. Por isso, como consequência disso, o que é que nós estamos tendo? A alta nos preços da energia, que tem, curiosamente, beneficiado os cofres de Moscou. Ou seja, as próprias sanções que o continente europeu e os Estados Unidos têm aplicado têm tido um efeito no comércio de energia muito curioso, porque tem turbinado as receitas de Moscou, mesmo que algumas exportações de energia da Rússia estejam sendo sancionadas, como, por exemplo, para os Estados Unidos, como, por exemplo, para outros atores. Então, Neuza, nós temos aqui um movimento muito curioso que a gente pode abordar um pouquinho mais, com mais profundidade mais à frente. Muito bom. Quando você falou do volume de recursos que tem entrado na Rússia nesse momento, né, desde o início da guerra, quer dizer, é um valor exorbitante e o John McCain teria dito que a Rússia é um posto de gasolina, né? O país é um posto de gasolina ambulante. Então, isso realmente impressiona, né? Esse poder, né? Por conta do petróleo, né? Enfim, não só do petróleo, mas do gás também. Bem, no âmbito dessa guerra energética, as partes afetadas estão se movendo como podem, né? Refiro-me à proposta do G7 recentemente de impor um teto de preço ao petróleo russo. E aí eu estava lendo umas análises de um analista de energia, né, que hoje baseado na Alemanha, o Sergei Vakulenko. Tem que olhar aqui o nome desse homem, porque eu leio sempre o que ele escreve, mas, enfim, bom, Sergei Vakulenko é um especialista em energia e é colaborador do Carnegie Endowment, aquele think tank americano, né? E a coalizão ocidental está rapidamente chegando à conclusão de que o mundo não tem capacidade suficiente de produção de petróleo sobressalente para substituir o petróleo russo, né? Conforme você mencionou. Mesmo levando em conta os tradicionais aí baluartes, vamos dizer assim, do último recurso, como os países do Golfo Pérsico, né? Mas não vamos falar ainda desses países, a gente vai falar deles mais para frente. Então, nesse momento, guarda aí com você essa menção que eu fiz. Agora, nesse momento, eu proponho falar da reestruturação da cadeia de suprimento de energia. Quase 5 meses após o início da guerra, a Itália, né, reduziu a sua dependência das importações de gás russo, aí num percentual significativo, né, cerca de 25%. No começo, né, antes da guerra era 40%, né? Então, isso aí era o percentual no início do ano. E a Alemanha, que é um caso, né, muito específico, você sempre menciona isso, e é verdade, é a maior economia da Europa, né, ainda importa cerca de 35% de suas necessidades de gás da Rússia, né, diretamente. Às vésperas da guerra era cerca de 55%. Então, me corrija aí se eu estiver com os índices errados aqui, né? E aí, como você falou, além do 50% de carvão, né? Então, carvão que é ainda usado, mas que caíram, né? Então, e caiu bastante o carvão. E caiu também o petróleo, né? Que antes era 35%, agora é cerca de 12%. Esses são os índices
que são aí declarados, né, que a gente encontra aqui os dados disponíveis. A Alemanha tem dois desafios. Primeiramente, o país recebe todo o seu gás por meio dos gasodutos e ainda não possui aqueles benditos terminais em funcionamento para importar o gás natural liquefeito, né, o tal do GNL. E em meados de abril, o Ministério das Finanças fez uma grande reserva ali em euros, né, 2,5 bilhões de euros para alugar terminais flutuantes que poderiam estar funcionando até o inverno, para, né, aplacar esse grande problema aí que é que está tirando o sono dos alemães e dos europeus de modo geral, né? E a Alemanha também se comprometeu a acelerar a construção de terminais adequados, mas estes ainda não estarão prontos por anos, né? Quer dizer, isso, construir uma infraestrutura não é assim da noite para o dia, né? Isso, de fato, leva anos, eu teria que planejar. Até lá, a Alemanha deve importar, então, GNL através de outros países. A propósito, a Alemanha é altamente criticada, né, por não ter supostamente investido o suficiente na diversificação de seus suprimentos de gás e petróleo. E então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que as cadeias de abastecimento da indústria alemã são vulneráveis à escassez de gás, né? E os altos preços da energia. Então, isso é um ponto muito sensível para a Alemanha. Se os suprimentos russos fossem cortados, né, conforme você já trouxe aqui, já deu um insight para a gente, o gás teria que ser racionado, né, até o final do inverno, e esse é o grande medo dos alemães. Eu conheço algumas pessoas que moram por lá e isso realmente preocupa a população. De acordo com uma análise de pelo menos 6 importantes aí, institutos de pesquisa econômica, né, eles estimam que um embargo total à energia russa reduziria o PIB entre 2% e 6%. E eu acho que assim eles trazem um número de comparação. Durante a recessão da Covid, na Alemanha, houve uma queda de 4,5%. Quer dizer, então agora poderia de novo até ultrapassar essa queda, que foi uma queda brutal, né? Mesmo para a Alemanha, que é um país aí muito estável, né? Muito planejado. E, enquanto isso, a Rússia também arma as suas estratégias. Então, quer dizer, esses países estão procurando reduzir essa dependência, inovar, trazer novos fornecedores, procurar desenvolver novos fornecedores. O presidente russo, Vladimir Putin, também tem feito as suas manobras, né? E ele recentemente tem aquele decreto, né, que ele assinou em março, finalzinho de março, exigindo que as exportações de gás russo fossem pagas em rublos, né, a partir do dia seguinte, quer dizer, e aí quando, né, você fala aquilo lá estava ganhando cerca de 1 bilhão por dia com a venda do petróleo e o gás, e isso de fato, né, foi publicado, o Instituto de Finanças Internacionais trouxe esses dados, né? E aí eles colocam como que em março de 2022, que foi o pico da alta, o barril do petróleo, Brent, né, que é o tipo aí que é referência internacional, chegou a $139. E em junho, né, abaixou um pouco, mas estava em $120 o barril. E aí foi por isso que eu né, lembrei da frase lá do John McCain, né, que, bom, gente, John McCain foi um senador republicano nos Estados Unidos, eu falei o nome dele e nem coloquei quem é, mas enfim, é isso. Ele falava que a Rússia era um posto de gasolina disfarçado de país, né, acho que era essa a frase que ele sempre trazia, e aí de fato, né, então você traz para a gente esses números. E diante da proposta do G7 de impor um teto de preços, esse analista de origem russa que mora na Alemanha, baseado na Alemanha, o Sergei Vakulenko,
ele diz que o governo russo poderia estar inclinado a entrar na provocação do Ocidente, estabelecer não um teto de preço, mas um piso para o seu petróleo, proibindo as exportações a um preço inferior a um determinado limite. E aí, bom, as análises são realmente bastante pessimistas, né? Isso poderia reduzir a oferta para os mercados mundiais e elevar os preços. Então, o governo russo poderia aguardar né, vamos dizer assim, os desertores, né, os desistentes ali do cartel dos compradores, e aí ficar lá só aguardando, né? Quem é que chegou primeiro, né? Ou como dizem na guerra, né? Quem é que piscou primeiro, né? Assim que eles usam o termo, né? E aí, conforme o Vakulenko, a Rússia não precisa fazer com que todos comprem o petróleo russo, mas se ele tiver alguns compradores, né, com pedidos ali maiores, então isso resolveria o problema deles. Então, Kécio, o que você destacaria nessa busca dos europeus por novas fontes e fornecedores de energia e da Rússia por novos compradores, né? Ou seja, nesse movimento aí em torno da cadeia de suprimentos. O que você gostaria de destacar aqui para a gente sobre isso? Muito boa a sua pergunta, Neuza. Eu acredito que, fazendo uma questão que eu acho que é chave para a gente entender um pouco esse contexto, que é, será que a Rússia está disposta realmente a cortar o fornecimento de gás e petróleo para a Europa? Ela tem capacidade econômica de resistir a a um ataque econômico dessa magnitude, né? A Europa, nós já discutimos isso, que para a Europa seria catastrófico uh, esse acontecimento. Eu acredito, na minha visão, que não há um interesse nesse momento de uma ruptura concreta no comércio de energia, nem do lado da Rússia, nem do lado da Europa. Por quê? E a gente precisa fazer uma distinção aqui entre os dois principais hidrocarbonetos, né, falando especificamente do petróleo e do gás natural, eles têm características diferentes. O mercado desses suprimentos funciona de maneira diferente, uma lógica diferente. Primeiro, o petróleo ele tem uma característica que ele é muito mais internacionalizado. Ele é muito mais fácil de ser transportado. O petróleo, se por exemplo, se o petróleo russo parar de fluir nos mercados hoje, é mais fácil você ir na Arábia Saudita, conseguir importação de outro país, porque ele não precisa de uma infraestrutura física como a infraestrutura necessária pelo gás natural. O gás natural, a forma de transporte do gás natural é majoritariamente no mundo hoje via gasodutos. Então você precisa de uma infraestrutura, você precisa de uma série de acordos, inclusive com países, né, que são chamados países trânsitos, os países que ficam entre os fornecedores e os países importadores. Você precisa de acordos de longo prazo. Então a infraestrutura para você transportar o gás natural liquefeito é uma infraestrutura cara que torna um investimento muito improvável em muitos desses países. Então, o que existe hoje nessa relação entre Rússia e Europa, do ponto de vista do gás natural, nós temos uma infraestrutura pronta, uma infraestrutura de gás natural, um gás natural com preço acessível para a Europa, que ela pode se manter e que pode manter o bom funcionamento da sua economia. Então, já do ponto de vista do petróleo, os Estados Unidos cortaram toda a importação vinda da Rússia. Por quê? Primeiro, porque representava só 7%. Segundo, porque ele conseguiu repor esse petróleo rapidamente. Do ponto de vista do gás natural, é muito mais difícil isso. E da mesma forma, para a Rússia, é muito mais fácil ela redirecionar o petróleo dela para outros mercados do que o gás natural. E isso já está acontecendo. Um dado interessante aqui para quem nos assiste é que, antes da guerra, a Índia, por exemplo, importava 30 mil barris de petróleo por dia da Rússia. Hoje, a Índia está importando 1 milhão de barris de petróleo por dia. De 30 mil para 1 milhão. A China ela importava 1 milhão e 700 mil barris de petróleo por dia da Rússia antes da guerra.
Hoje já está na casa dos 2 milhões. Então, é muito mais fácil, o mercado se movimenta muito mais rapidamente em termos de petróleo. Mas já o gás natural seria muito desastroso para a Rússia também, porque num curto espaço de tempo ela não teria para onde redirecionar esse gás. Ela precisa construir uma nova infraestrutura se ela quiser enviar para o mercado asiático. E isso leva tempo, isso leva dinheiro, e tudo isso é repassado aos preços da energia. Então, tudo ao que parece, essa reestruturação, a Europa, por um lado, procurando diversificar a sua matriz, né? Um dos fatores que faz com que o gás natural hoje seja tão importante dentro da matriz energética europeia é a questão de que o fornecimento, a produção de energia a partir das usinas nucleares, elas sofreram bastante diminuição, essa produção diminuiu bastante após a tragédia de Fukushima, lá no Japão, né? A Europa ela passou a desestimular o investimento em usina nuclear. Isso fez com que, por exemplo, o gás natural, o consumo de gás natural aumentasse, se elevasse, e a Rússia se consolidasse como esse grande fornecedor do continente europeu. Então, essa dinâmica torna com que seja pouco provável esse rompimento no curto espaço de tempo. No entanto, a longo prazo, ao que me parece, haverá sim um deslocamento da Europa, da União Europeia, isso já está sendo definido através de estratégias a médio e longo prazo, haverá esse deslocamento sim, a Europa procurando, primeiro, diminuir a sua demanda, segundo, diversificar a sua matriz energética, e, em último caso, diversificar os fornecedores de gás e de petróleo. Então, esses movimentos são os movimentos que estão sendo realizados por parte da Europa nesse momento. A sustentabilidade dessa coalizão, dessa unidade europeia em torno desse descolamento da Rússia em termos de comércio e de energia é algo que precisamos aguardar para vermos, né? Em regimes democráticos, uma eleição pode mudar muito, pode ter muitos efeitos no comportamento político dos atores, em termos de política externa, mas hoje o movimento, o retrato que nós temos da Europa é esse, uma Europa comprometida em se desligar comercialmente, em termos de energia, da Rússia. Para o quê? Para tornar-se um bloco, principalmente em termos de um bloco, quando eu falo um bloco também do ponto de vista militar, né, como a sede da OTAN, como a base da OTAN, se deslocar e tirar esse poder de barganha que os russos podem ter nesse momento sobre os países da OTAN. E essa capacidade que a Rússia tem de impactar, de utilizar os seus recursos energéticos como uma ferramenta política, ela não foi pensada de hoje. Há muito tempo ela está sendo pensada. Desde a chegada de Vladimir Putin ao poder, o Putin reconheceu, o Vladimir Putin ele teve a sorte, digamos assim, de entrar no poder num período em que o preço da energia no mundo dispara, mas ele tem a iniciativa de trazer os recursos energéticos, a indústria da energia da Rússia, para bem próximo das decisões estatais da Rússia, né? Hoje a indústria da Rússia ela não é uma indústria 100% estatizada, a maior parte dessa indústria está sob o controle do Estado, principalmente do gás natural, mas mesmo a parte dessa indústria que está em mãos privadas, quem controla essas indústrias privadas são pessoas totalmente ligadas com o Kremlin, né? Para termos uma noção, né? Hoje o ex-ministro das relações, o ex-presidente da Rússia, né? O Medvedev, ele presidiu a Gazprom, que é a estatal russa. Então, outros oligarcas hoje que presidem a parte privada da indústria energética da Rússia são pessoas de extrema confiança do Putin. Então, o Putin tem um controle sobre as decisões do setor. A Rússia tem essa capacidade de trazer as decisões do setor e vincular essas decisões aos interesses políticos da Rússia. Então, nesse contexto em particular, nós temos uma improvável ruptura, estamos falando improvável, mas não impossível. Estamos falando de um contexto de guerra,
onde tudo pode acontecer, né? Mas é improvável porque isso causaria danos econômicos ainda maiores nos cofres da Rússia, e nesse momento é a energia que tem sido esse arrimo, economicamente falando, por parte da Rússia. Por isso, todo esse esforço do Ocidente, seja dos Estados Unidos, seja do continente europeu, de tentar privar a Rússia de ter acesso, de continuar tendo acesso aos recursos provenientes da exportação de energia. Muito bom. Inclusive, você estava falando, né? Aí eu me lembrei né, essa tentativa de conserto, né, entre os ocidentais para deter a Rússia e tirar dela essa possibilidade, né, de fazer uso dos recursos, foi o plano que as seguradoras ocidentais estavam arquitetando, né? Eles negariam o serviço de cargas à Rússia, né? Se não cumprisse, né? Isso dentro daquela proposta do G7, né? Se não cumprisse o limite aí de preço. Mas o governo russo, ele não ficou parado, né? E como você disse, não começou da noite para o dia toda essa arquitetura, né? De alternativas, de saídas diante de constrangimentos, né? Diante de restrições muito duras. É claro que ele esperaria essas restrições muito duras. Ele então construiu lá os próprios recursos de seguro, né, ou veículos de seguro, e providenciou seguros de empresas asiáticas também, né, porque o governo russo vai precisar dele de qualquer maneira, né? Então, após o embargo de dezembro, né, ao seguro de navios tanques, que já vão ocorrer, que transportam o petróleo russo. Portanto, reter o seguro pode não ser tão eficaz quanto planejado, né? Então, estou pensando assim, dentro dessa ideia de conserto, de embargos e de tentativa de fechar o cerco, de fazer com que a Rússia não possa se movimentar, né? Bom, pessoal, encerramos então a primeira parte da apresentação sobre o tema das sanções energéticas aqui no programa Diálogos INEU, agradecendo muito ao nosso convidado Kécio Lemos, mais uma vez aqui com a gente, e eu espero que você que está nos assistindo, que nos acompanha aqui no canal, tenha gostado desse vídeo, dessa colocação que o Kécio traz para a gente. Ele é um especialista em energia, está na Europa estudando isso, sendo aí orientado por pessoas também muito entendidas do assunto, né, especialista nisso. Então, se você que está me acompanhando aqui ainda não se inscreveu no canal, né, sempre falam para eu dizer isso, então venha para cá, inscreva-se, assim você vai receber aquele avisinho toda vez que um novo vídeo vai ao ar no nosso canal do YouTube. A propósito, não perca a parte 2 da nossa conversa aqui com o Kécio, onde a gente vai continuar abordando o tema das sanções energéticas, então não deixe de assistir.